em torno de 2018, 2019, a Fundação Casa estava atendendo em uma média, o estado, de 10.500 adolescentes. Internados. Internados e medida de semi-liberdade, se eu não me engano, tá? E aí, no ano de 2020, né, que se iniciou aí a pandemia, reduziu muito a quantidade de adolescentes nos centros de atendimento, e hoje a gente tá com uma média aí de 4.500 adolescentes no estado de São Paulo. Hoje em dia, 4.500. Era de 10 mil... Em torno de 10.500, reduziu aí para 4.500. Para 4.500. A gente quer saber qual foi esse real motivo de ter diminuído a população na Fundação Casa hoje. Por que isso aconteceu? O que você acha? Foi as políticas sociais do governo? Foi realmente o crime parou? Não funciona mais? É isso? O que você pode compartilhar com a gente? Qual foi o principal motivo? Então, na verdade, a gente pode se pensar em alguns fatores, né? Pensando aí que começou a redução aí desses adolescentes a partir do ano de 2020, então existe aí uma correlação com a pandemia, né? A pandemia aí pode sim ter influenciado a redução desses números. Tem pesquisas que falam também sobre a questão da diminuição da criminalidade, né, da diminuição da reincidência, né, e do envelhecimento da população, por exemplo. Né? Então, são fatores aí que estudos, pesquisas mostram que pode estar correlacionado, né? Mas eu até estava dando uma olhada numa pesquisa, aí, numa fala, na verdade, de uma professora de Direito da USP, e ela fala assim que precisa de pesquisa dentro, né, das instituições como um todo, para avaliar qual que é o real motivo dessa redução, né, de adolescentes aí no sistema socioeducativo. Então, não dá assim para você ter um parâmetro real do que foi que aconteceu se não tiver uma investigação mais aprofundada da área. Mas não foi devido à pandemia que o judiciário fez o pessoal cumprir as penas em casa, ou isso não teve? Isso, teve também. Tem muita gente que fala que foi a culpa do judiciário por causa da pandemia, fez os adolescentes cumprir a pena em casa. Isso aí não existiu. Não penso assim, culpa do judiciário. Penso que, assim, numa situação de pandemia que a gente não conhecia, né, a doença aí que veio, né, essa doença aí que atacou o mundo, né, e de muitas incertezas, de descobertas. Então, o judiciário, na verdade, ele atuou de uma forma preventiva, né? Então, sim, realmente teve alguns momentos que adolescentes, por exemplo, com agravantes de saúde, cumpriu a medida socioeducativa em casa, né? Ou adolescentes ali que talvez teria a possibilidade, né, de já ir para casa mais cedo, a equipe já elaborava um relatório, né, para poder o quê? Pensar ali na proteção, né, dos profissionais e dos adolescentes. Então, se a gente reduz essa população, querendo ou não, a gente diminui a aglomeração, e a gente sabe que a aglomeração é um problema aí para a pandemia. Então, sim, teve esse reajuste aí no judiciário também, né, e de tomar um pouco mais de cuidado com isso. Então, teve dedo do judiciário na diminuição, não foi políticas criminais, leis que mudou, não, foi por causa da pandemia, foi um dos fatores. Sim, foi devido à pandemia que a gente começou a notar essa discrepância aí nos números. Então não foi o crime que parou, não foi o crime que parou. Então, como eu te disse, teria que ser avaliado, mas foi o início da pandemia, mas aí precisaria de pesquisas mesmo para avaliar se a criminalidade aí na adolescência ela vem, né, diminuindo. É igual ao sistema penal também, durante a pandemia muitos juízes preferiu colocar a pena para cumprir em casa, outras medidas evitavam a prisão em regime fechado por causa
da pandemia. Até porque o sistema penal, né, ele é inchado, muito, né, muito inchado, não é? É muita, para a capacidade ali que ele tem, são muitos presos, né? Então, o judiciário, ele tem uma responsabilidade sobre a vida dessas pessoas. A gente trabalha com isso, a gente sabe como que é, assim como nós, né? Então, acho que foi uma atuação preventiva aí que eu concordo, né? Eu achei necessária. Tanto para nossa segurança quanto para a segurança dos adolescentes, né? Porque eu trabalho ali, eu tenho família na minha casa, eu não quero levar um problema para dentro da minha casa. Também não quero levar pro adolescente lá dentro, né? A gente infestar um centro ali. Né? É que foi, na minha visão, assim, na minha opinião, eu acho que foi uma medida não muito correta, porque se você puxar os dados aí e ver a população carcerária aí, que morreu de Covid em comparação aos profissionais que trabalham dentro, foi muito menos o índice de presos aí mortos durante a pandemia em comparação aos profissionais que atuam lá dentro. Foi muito menos, morreram muito mais policiais, muito mais servidores da área do que presos. Então, se realmente esse foi um motivo, eles não se embasaram em coisas concretas. Então, simplesmente, na minha visão, eu achei que eles atuaram politicamente para poder fazer números. Essa é a minha visão que eu tenho durante a pandemia. Porque se você pegar algo concreto, não teve muita morte no sistema penal ao lado dos presos. Agora, o tanto de servidor que morreu durante a pandemia foi assim, ó, arrebatador. Muitos. Eu mesmo perdi um colega meu, o Eduardo aqui, que infelizmente ele pegou essa doença, trabalhando dentro do sistema penal. E, se eu não me engano, lá na minha unidade quase ninguém veio a óbito a relação aos presos. Então, eu não vejo assim esse lado que falar que o judiciário agiu correto em proteger, em deixar eles em casa. Porque foi tomada todas as regras de segurança para não contagiar, eles ficou lá sem visita, sem nada. Mas assim, não sei como foi no sistema penal, né? Mas lá no socioeducativo, adolescentes que tinham agravamentos, né? Então, assim, não é qualquer adolescente que voltava para casa, né? Que cumpria a medida socioeducativa em casa. Então, adolescentes com problemas de saúde que teria risco de vida, né? Então, só para exemplificar, né? Talvez não ficou tão claro. Não, sim. Mas para eles terem se embasado nisso, eles tinham que ter visto. Então, peraí, vamos ver. É por causa da pandemia? Beleza, mas tão realmente grave? O caso ali dentro tá grave? Não tá. Então vamos manter eles ali em internação, eles já estão isolados da sociedade, já é uma medida de isolamento. Então, na minha visão, foi um tiro no pé aí que o judiciário fez, na minha visão, mais uma vez, de ter dado esse benefício aos adolescentes. Aí, com certeza, em cima disso, vão levantar a bandeira política, falar que no meu governo eu diminuí a criminalidade, não sei, aquela ladainha de sempre que a gente sempre escuta, ainda mais agora que é ano político. Isso com certeza alguém vai se prender nesses números. Isso é a realidade.